Um caso de movimentos vorticosos mais concreto e mais suscetível de observação, para vós é encontrado nos turbilhões, ciclones, sorvedores, trombas, marinhas e outros semelhantes. Um turbilhão é uma unidade dinâmica distinta do ambiente, com caracteres de individualidade independente daquele que em seus movimentos, seu próprio ponto de origem, nascimento, e um ponto final, morte, quando sua energia e sua trajetória se esgotam. É interessante isso, né? Por isso, principalmente o furacão, o ciclone, né? É um movimento que tem ali de vórtice que caminha, quase que tem uma entidade própria, né? É quase como uma criatura que fica andando ali, fazendo o trabalho dele de renovação de tudo quanto é lugar, né? Aí deixa eu fazer uma pergunta. O furacão, né, esses ciclones, tudo isso, eles têm toda uma força avassaladora, mas o seu centro é pura paz, né? Que até passa, o olho do furacão não tem nada, né? Então, espiritualmente, a gente podia falar isso como? Tudo está acontecendo ali, modificações, mas o centro da gente está em paz? É uma boa analogia, né? Eu nunca tinha pensado nisso não, mas é uma analogia interessante. Você mesmo diante dos turbilhões da vida, diante do transformismo, você estar lá no centro, como se diz, no seu equilíbrio, né? E é uma analogia muito interessante, gostei. Esse ponto que você colocou também adorei o vórtice. Desde quando eu li a Grande Síntese, mexe muito comigo a ideia do vórtice ligado a essa dimensão, a dimensão da vida. E eu adorei. E eu vou fazer uma ligação quando a gente começou a receber mensagens sobre esse local, né, esse salão do vórtice, como um dos chakras da Terra. E a espiritualidade falava que lá no centro do vórtice, ali é um ponto que é como se fosse uma singularidade, que ele é além do espaço e do tempo, né? Então, eles colocaram isso também nesse vórtice que a gente adentra, né? Que ali no centro é como se ele fosse uma expansão completa, sabe? Então, eu acho muito bacana, muito, muito bacana mesmo, essa ideia ali do centro, que ele coloca como a coluna vertebral, né, de toda a estrutura, e ali no centro com esse local realmente de pura paz, onde está esse princípio espiritual, né, adorei também, adorei. Ele já ia falar também. Vai? Não? Tá tudo certo. Ok. Ele resiste aos impulsos estranhos e se admite forças em seu âmbito, modifica-se com um processo que relembra o conceito de assimilação. Mais que uma forma estática como no mundo físico, o turbilhão é essencialmente o desenvolvimento de um dinamismo. Sua essência, como na vida, está no devenir e mantém-se perfeitamente equilibrado em uma transformação contínua. Há nisso algo do futuro psiquismo. Os materiais constitutivos são forma exterior e efeito, mais do que causa determinante. De fato, esses materiais mudam constantemente, ao passo que a forma, apesar de sua mutação, permanece idêntica a si mesma. Paulo Brito, deixa eu só fazer um comentário. Nessa parte aqui, quando ele fala, primeiro ele coloca aqui aqui, né? Ele admite forças em seu âmbito. E o turbilhão, quando vai vindo estruturas, ele vai formando ciclos internos. E
A sua voz, ela vai trabalhar um pouco isso. Esses ciclos internos, eles são futuros processos de memória, de assimilação, de movimentos e de processamento também, de cognição internas, né? Então, ficam internamente estruturas que ficam guardando informações e processando. E aqui, logo depois, ele já coloca, né, que ele está mudando, mas mantém-se perfeitamente equilibrado. Aí vem aqui, ó. Há nisso algo do futuro psiquismo. Então, vai se formando vórtices internos que são a matriz ali de futuros processos de cognição, de processamentos, de novas, né, de novas estruturas internas e de memória, sabe? Então era isso que eu queria colocar aqui. Tipo de forma permanece, embora essa se modifique, também o material constitutivo que atravessa. Ele está falando a forma, diante de todo o dinamismo, apesar de todo o material estar sendo o tempo todo renovado, igual no furacão, né? Muitas vezes o vento está sendo carregado, parte está deixando para trás, parte está sendo pegado novos materiais, né? Mas a forma continua a mesma. Né? Isso me lembra bem a ideia que tem quando você está no livro Gênesis, quando ele vai explicar o que é um perispírito, e ele fala que é a condensação da matéria daquele planeta em torno do espírito, né, da inteligência. Né? Então é como se aquilo ali fosse uma espécie de a entidade, ou como se diz assim, nós, na nossa essência, nós atraímos todo o material em torno da matéria astral do corpo daquele planeta, e ali ele, como se tivesse assim, atração, e aquilo ali se conecta formando o corpo espiritual. Né? Quase como uma ideia dessa, né? Se você mudar de planeta, essa matéria fica aqui, e lá você pega o material constitutivo daquele planeta lá. Né? Mas a entidade é a mesma. Né? Não sei, foi a ideia que me veio à cabeça aqui agora. E nessa ideia também me veio na cabeça a questão de nós, porque o nosso corpo está o tempo todo modificando. As células, elas estão sendo renovadas, o nosso corpo ele se renova, né? Então tem células que elas permanecem por um tempo maior, como as células cerebrais, né, os neurônios, outras que estão ali em uma modificação constante, mas está aqui a individualidade e um processo evolutivo também de mudança, de dinamismo, né? Então, imagina, a gente se alimenta, esse alimento faz parte do nosso turbilhão, do dinamismo, e isso depois ele vai fluindo e assim vai mantendo ainda esse dinamismo em um equilíbrio dinâmico. Opa, Djaí. Pegar esse gancho aí que o Paulo falou, realmente, eu vejo com racional. Que sentido? O nosso corpo é preparado para viver na Terra, ponto final. Então, o nosso corpo está ligado ao que? O nosso perispírito. Então, a partir do momento que você for habitar em outro planeta, esse corpo não terá que ter esse. Então, quer dizer, você terá que ter uma outra estrutura perispiritual. E assim que é feito. O Allan Kardec, ele fala isso aí que o Paulo acabou de falar, mas eu faço, meu link que eu faço é isso. Como o corpo está ligado ao perispírito, quando você vai mudar de planeta, você vai ter que ter um outro corpo, então eles vão e trocam o perispírito para você. Ele capta as matérias, ele fala assim que ele capta as propriedades da matéria, ou a matéria daquele planeta e reformula um outro perispírito. Não só o perispírito, como o próprio corpo físico, né? Isso que o Ismael colocou também. Né? Eu lembro que esse filme do Homem Invisível, né? Quando o sujeito come uma maçã, aí no primeiro instante ele visualiza a maçã entrando dentro do corpo invisível. Daí a pouquinho a maçã desaparece, porque ela começa, só quando ela entra no estômago, que ela começa a fazer parte do corpo. Aí ela fica invisível também, né? Dentro da ideia
ficcional, né? Mas é bem assim mesmo. A maçã, então, deixa de ser maçã e passa a ser você, né? Depois que você joga fezes, urina, coisa para fora, ela deixa de fazer parte de você, vai fazer parte da terra de novo e vai continuando o ciclo. Então, em alguns momentos, a terra, o material da terra, a respiração que a gente tem, o alimento que a gente tem, faz parte do nosso corpo, mas ele é o tempo todo reciclado, o tempo todo sendo renovado, né? Mas, ou seja, é essa ideia do turbilhão, né? O material vão sendo trocado, mas o turbilhão é o mesmo, né? Ou seja, a entidade é a mesma. Paulo Brito, essa coisa que você falou é muito legal, porque também ele explica quando a pessoa ingere substâncias tóxicas, como carne ou qualquer coisa assim, de um miasma, entende? Então aquilo ali, como você falou, enquanto não sair, faz parte do teu ser. Eu já fiz experiência que eu perco a sensibilidade, uma coisa, e o instinto animal fica mais aflorado em mim, é uma coisa incrível. Se eu quiser me sentir com um espírito animal bem pré-histórico, é só começar a ingerir carne. Ele começa a aflorar de uma forma assim, muito forte. Então, como você falou aí, enquanto não foi expelido espiritualmente, também expelido na secreção das fezes e urina e tudo mais. Isso é um fato. Isso é real, não é ficção, não. Desculpa aí que eu vou voltar só na questão do furacão, porque realmente está me perturbando, é engraçado, estou envolvido numa emoção muito grande, eu não sei porquê, está assim com uma ânsia de choro até. E a história assim, que me veio na cabeça do furacão, assim, todas as energias que ao nosso redor se desequilibram, se desarmonizam, elas forçam que o nosso interior equilibrado se junte, né? Como se fosse uma proteção e espere ele gastar a sua energia, né? Toda aquela desarmonia, todo aquele desequilíbrio, gaste a sua energia para ele voltar a se expandir. Então o furacão terminaria quando o nosso interior equilibrado em paz começa a se expandir e aos poucos vai englobando a desarmonia ao redor. Essas Poxa, analogias são muito boas, né? Vai falar de jeito. não, essa coisa que o Silvio acabou de falar é fantástico, profundo. Por isso que você falou, você tá sendo muito inspirado, cara. Você tirou isso aí, a gente sente que isso aí veio de outro plano para contribuir para a gente. Graças a Deus está gravado, depois eu vou escutar de novo, que é capaz nem de você saber mais o que você falou. Estou sendo franco. Eu senti isso. Você mesmo externalizou quando você estava sentindo emocionado, é isso. Beijão para vocês. Faz sentido para mim também, viu, garoto? Para mim também. Para mim Muito também. sentido. Este transforma-se numa correnteza contínua, que já vos fala daquele metabolismo, nota fundamental do mundo orgânico. Este se apresentará com sua característica fundamental de saber absorver e utilizar as energias ambientais disponíveis. No turbilhão, existe, portanto, uma troca, um poder de assimilação, e em sua capacidade de resistir aos impulsos externos, existe em embrião o que será o instinto de conservação. É bem essa ideia que ela a gente diz que são processos regeneradores, né? Então é igual a mola, né? Se você estica a mola, ela volta para a posição original. Se você comprime a mola, ela volta para a sua posição original. E se você balança, ela fica oscilando em torno da sua posição de equilíbrio, né? E assim também essa ideia, né? E o mais interessante justamente quando você tem esse equilíbrio dinâmico, né? Em que você tá oscilando em torno, ou está girando em torno de um ponto que tem a sua própria natureza, a sua própria individualidade, né? Então, aparentemente caótico, aparentemente muito movimentado, mas ele tem uma unidade em si,
né, que é tudo aquele ao redor, né? Você pode ir trabalhando aquilo. E aí ele chama isso de instinto de conservação, né? A ideia de que aquela estrutura tem que se autoconservar, né? É interessante. E um ponto que eu acho bonito nesses assuntos que a sua voz está trazendo, dessa dimensão, né, que é o surgimento da vida, da organização, da consciência, são os arquétipos dos seres vivos. Então, você vê que ele tem o arquétipo de assimilação, os processos de cognição, que ele chama de metabolismo, que vai formando ciclos, que vão formando memórias. Aqui, ele já falou que ele começa a diferenciar o externo, o ambiente, de uma estrutura interna que passa a ter uma organização diferente do exterior, e uma constante troca, né? Então, ele coloca aqui o instinto de conservação, então ele passa a cuidar daquele ambiente. Tem o processo de desassimilação, né? Então que esse vórtice, ele trabalha, forma outros vórtices internos e vão tendo processos de desassimilação, de exteriorização, que nós temos vários, né? O Paulo Brito, ele falou ali da urina, fezes, mas não é o suor, pensamentos, palavras, tudo isso são formas de expressão desse dinamismo. Então, os arquétipos de seres vivos, aqui nessa estrutura do vórtice, ele vai apresentando um por um, sabe? Um por um. Então, dá até para ler essa ideia e ir colocando assim, falar assim, olha, esses realmente são determinados arquétipos que um ser vivo tem. E o momento que você começa a entender quais são esses arquétipos, né, que na física a gente pode falar como algoritmos, a gente pode começar a refletir determinados aspectos. Por exemplo, se um ser vivo ele não está bem estruturado no aspecto da assimilação, ele vai estar com um organismo fraco. Se ele não está bem trabalhando no aspecto de metabolismos internos, ele também não vai estar em harmonia. Todos esses, eles precisam estar muito bem em harmonia. O da exteriorização, ela precisa estar também muito bem estruturada. E aí daí ele vai começar a entrar em outros aspectos, que é processos de sintonia, sabe? Porque aí você começa a se tornar parte de vórtices maiores, então vão vir elementos que sejam elementos mais evolutivos. Então, o ponto é, aqui ele está colocando todos os arquétipos de um ser vivo, e a gente se inclui nisso, sabe? E é interessante isso que, se você pensar durante a nossa vida toda, né, o Ismael bebê, o Ismael criança, o Ismael jovem, o Ismael adulto, é o mesmo Ismael, mas que naquele turbilhão, assim, é como se o turbilhão, corpo Ismael, tanto físico quanto psíquico, quanto das suas convicções, vai se modificando, mas continua sendo o mesmo Ismael, né? Interessante. São quase os nossos avatares, né? Nossas Sim. reencarnações. A gente replica durante a própria vida a nossa existência em várias jornadas, né? Então, cada jornada nossa, na verdade, a gente replica o grande macrocosmo que a gente vive, né? O que a gente vive durante toda a nossa jornada, a gente, de certa forma, repete em cada jornada em si. Esse período também que a gente está vivendo, tá dando uma acelerada, assim, né? A gente está percebendo que vou dizer, dando exemplo aí do Ismael, né? Com certeza a gente percebe, assim, as mudanças agora, que antes parece que a gente estava, né, num mundo, assim, meio pra lá, pra cá, e nesse período agora a gente consegue perceber mais, né? Eu estava até pensando, quando falou que o Ismael deu esse exemplo,
colocando assim na parte prática, antigamente, por exemplo, vamos supor, né, que eu deixei de fazer, mas julgava a outra pessoa. Aí, depois, eu julgava o que julgava o outro, que não pode julgar, né? Agora vão dizer assim que a gente está entrando num momento de paz, que a gente começa a compreender todos, cada um da forma que são, sem julgamento, né? Se a gente levasse isso para a prática, dando um exemplo assim do dia a dia nosso, né? Então são oportunidades que a vida vai trazendo e a gente vai entrando nessa paz, né? Nessa compreensão do todo, né? Até na incompreensão, né? Do nosso limite, assim, né? É isso. Obrigada. Peraí, onde que eu parei aqui? Você falou do Aqui. instinto. Instinto de conservação. O vórtice eletrônico é simplesmente um turbilhão. O que atravessa seu sistema cinético são os átomos em constante substituição, na qual eles se transmitem os caracteres essenciais, que não são os de suas propriedades físicas e químicas, mas aquele que o sistema cinético, que esses átomos são presos, confere o seu íntimo movimento. A natureza, já dada daquele sistema, é uma capacidade a priori de entrar diversamente em combinação, segundo os vários tipos de movimento que o ambiente oferece. Paulo Brito, eu só vou deixar aqui uma informação, porque ele vai ser importante, talvez no futuro uma pessoa for escutar. Quando ele fala aqui, o vórtice eletrônico é simplesmente um turbilhão, e desde o começo a sua voz fala que esse vórtice se conecta com a matéria, a estrutura dos átomos nesse vórtice é algo que se chama a função de onda. A função de onda é algo que ela sustenta toda a mecânica quântica basicamente é estruturada nessas funções de onda. Então, o átomo de hidrogênio, todo o estudo que a quântica faz, por exemplo, de um átomo, de uma molécula, vem das propriedades dessa função de onda. E aí é uma hipótese de que esse vórtice que dá a estrutura de uma molécula, de um átomo, que está na função de onda na quântica, é esse vórtice que a sua voz ela vem trazendo aqui, sabe? Até porque ele vai mostrar, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais sobre esse vórtice. Então é só essa informação que eu queria deixar aqui. Onde parou aí? Oferece, né? Isso será a capacidade de escolha, ou o poder de transformar diversamente, segundo o tipo orgânico, os próprios materiais do mundo exterior. Mesma substância formará tecidos diferentes e órgãos de acordo com o organismo que estiver tomado em circulação. Então, isso aí é muito interessante, né? Mesma substância. Eu sou feito das mesmas substâncias que o Ismael é feito, que a Nilza é feita, que o Djaí é feito, ou seja, mas somos diferentes, né? Nós somos feitos como se diz, né? A gente come a mesma maçã, a maçã que entra em mim se transforma em Paulo Brito, a maçã que entra na Neuza se transforma em Neuza e assim por diante, né? Mas é feito da mesma substância, né? É interessante essa colocação dele. O somos cada um, né? Cada um da sua forma, mas somos um, juntando todas essas partes diferentes, né? Interessante que ele falou que sobre a questão do dinamismo, é ali que está a característica, né? E não na substância. Justamente na física a gente tem muito isso, que é a energia, é o momento, são as grandezas que tentam se conservar, né? Você muda a natureza da energia, mas a energia está ali. Você muda quais os corpos que estão envolvidos, mas o momento continua ali. Você caracteriza ele pela sua dinamicidade, né? Pelas suas características dinâmicas, principalmente. Agora, outro detalhe. Não se aplica só no plano material a maçã. No plano espiritual, há muitos relatos
diz, quanto mais for evoluído o espírito, ele recebe aquela luz que vem do alto e dissipa aquela luz entre os mais menos evoluídos, vamos falar assim. Então, esse princípio, até no plano espiritual, é válido. É só isso que eu queria acrescentar. Legal. O princípio de inércia, que dirige esse, como todos os outros sistemas cinéticos, contém o germe da resistência às variações e do misoneísmo. Misoneísmo? O que é misoneísmo? Aí agora é minha ignorância, né? O princípio da inércia eu sei, né? Que é a de Galileu, em que tudo tende a ficar do jeito que está. Eu estou olhando aqui também, viu? Tudo... alguma coisa relacionada à desconfiança com mudanças, hostilidade com o novo. Ah, sim. Oh, que legal. Misoneísmo. Eu estou aqui olhando, né, exatamente essa questão que a Wina colocou, e aqui fala assim um sinônimo, neofobia, é o medo de coisas novas. E interessante que eu já... neofobia, misoneísmo. Eu já tinha visto a palavra neofilia, que é aquela tendência a buscar coisas novas, a aprender, seria o... É bem essa ideia da inércia mesmo, né? Que a ideia da inércia é você... Se ninguém tiver uma força externa, você fica como está. Se você está parado, você está. Se você está em movimento uniforme, só que você não vai mudar seu estado, né? O seu estado não modifica, né? Exceto se tiver forças externas. E a inércia, a medida da inércia é o quanto que você é resistente às mudanças, que é na física a gente chama de massa, né? Quanto mais massivo for um corpo, mais resistente ele é a alterar o seu estado de movimento. E aqui essa ideia da inércia você passa para todas as outras coisas, todas as coisas que são dinâmicas. O quanto que você é resistente à mudança.